Hoje o convidado é o Zeca. Zeca, seja muito bem-vindo. O Zeca, ele é psicólogo, o Zeca é psicoterapeuta e psicanalista e terapeuta floral e aromaterapeuta. E desde que eu conheço o Zeca, eu sei que ele tem um profundo conhecimento e uma profunda prática em consultório. Então, eu achei... E o Zeca, ele tem um consultório muito charmoso e foi uma das pessoas que eu pensei quando a gente fez a quarentena. Eu falei, poxa, ele vai ter que sair daquele lugar charmoso onde ele trabalha. Mas é o que tem para hoje. Então, por isso eu pensei em convidá-lo para trazer para falar sobre esse assunto, porque eu acho que foi um desafio para muita gente, ainda que já existisse o atendimento online, né, por meio da tecnologia, ainda acho que tenha sido um susto, porque muita gente fazia um pouco online, um pouco presencial, e de repente só estava valendo o online. Então, Zeca, seja muito bem-vindo, e você pode se apresentar, e aí a gente vai ser um bate-papo. Queria que vocês ficassem à vontade para colocar as perguntas no chat. A Bruna vai organizando as perguntas e para todo mundo poder sair dessa conversa, talvez com mais certeza de que talvez uma angústia que tenha tido lá no começo foi uma angústia de todos, então a gente talvez esteja no caminho certo, tá bom? Zeca, passo a palavra para você. Tá ótimo. Muito obrigado, Lu. Primeira coisa, bom, boa noite a todos, né? E primeiríssima coisa é sempre um prazer estar junto com você, viu, Lu? Seja a gente fazendo almoços juntos, seja a gente está discutindo coisas né, dos nossos ofícios, mas essa nossa parceria já é antiga, é um prazer sempre estar aqui contigo, viu? Obrigada, Zé. E um prazer estar falando com as pessoas também, porque eu acho que esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Bom, só se a pessoa estiver muito desacordada no tempo e no espaço para não entender que algo mudou no planeta Terra, né? E a gente vai ter que atender a chamados, né? A mudanças. E foi brusco, né? Foi rápido, foi brusco, foi inusitado, foi inesperado. E aí né? Você praticamente já me apresentou. Então na verdade, essa minha prática eu queria compartilhar e, na verdade, compartilhar minhas reflexões e partilhar reflexões também, que é interessante ouvir as perguntas das pessoas, o que elas pensam, o que elas estão sentindo também. É um momento inusitado, assim, é muito para o bem e para o mal, né? Então a gente vamos pensar, vamos pensar e vamos pegar pelo âmbito do consultório, mas mesmo que a gente fale sobre o consultório, a gente está falando sobre as vidas da gente, né? Então vamos lá, vamos pensar juntos o que tudo isso está significando para nós e o que ainda a gente vai ter que enfrentar pela frente, né? Quais são os desafios e quais são as coisas boas também que isso traz, né? Vamos lá. Você quer começar perguntando alguma coisa, me trazendo alguma coisa? Ou... Então, Zeca, eu queria, na verdade, para começar, é uma curiosidade minha. Eu Tá. sei que você não atendia, você não fazia atendimento online, era só presencial. Então, eu quero saber de você, como é que foi essa virada de chave, né? A partir do momento que você teve que fechar o consultório, me fala como foi, porque eu quero saber se foi a mesma coisa que muita gente sentiu também, né? Bom, foi muito interessante, porque a rede de terapeutas, ela, obviamente, ela ficou muito, naquele momento, a virada, né? Eu lembro que eu parei de ir no consultório na semana, mais ou menos, acho dia 15 de março, e atendi ainda algumas pessoas ali, mas bem poucas naquela semana, já estava parando, e aquela sensação, acho que daqui a 2 meses a gente volta, né? Acho que a gente queria acreditar nisso, a verdade era essa, né?
mais do que... Porque bastava olhar para trás, para os outros lugares, a gente já ia saber a resposta. É muito interessante como a gente funciona. Mas dá para entender, né? Porque como é mudança muito drástica, eu preciso de um tempo de assimilação. É uma defesa natural do corpo. Então, porque eu não consegui, a gente não consegue, mesmo a política dos governos, não só do Brasil, mas de políticas do mundo, é de que eles vão dando esses prazos, que, claro, tem os dados científicos que têm que ser acompanhados, mas tem essa coisa também, se você falar para uma população que ela vai ficar 6 meses em casa quieta, aí as pessoas entram em pânico. Então você fala, então a gente vai ficar 6 semanas, 3 semanas. Daqui a 3 semanas a gente vai rever os dados. Em parte é fato, mas em parte é uma modo de contenção das populações, né? Então naquele primeiro momento foi assim adaptação, né? Que é uma das inteligências que a gente fala, né? A capacidade de adaptação é um tipo de inteligência. E tem gente que é mais, cada um tem um tipo de inteligência, né? Que mais predomina, e adaptação para alguns é mais fácil, funciona mais fácil, e para outros já vão sofrer mais, porque tirar a pessoa da rotina. E isso eu estou falando das pessoas sem questões, né? Imagina alguém com toque, que precisa, né? Que é uma questão, é uma doença, né? Psíquica. E aí essa pessoa precisa da rotina. E você retirá-la da rotina da noite para o dia, ela vai se desorganizar muito, né? Então antes de entrar falando sobre pacientes e tal, no primeiro momento era um cansaço, era uma fadiga. E isso eu compartilhei com muitos colegas. Eu até já tinha experiência de atender por Skype, mas, sei lá, o paciente que vai viajar, vai ficar um mês fora, 2, ou né, um período longe daqui, e aí a gente adaptava atendimentos. Mas consistentemente atender, né, da hora que eu começo até o final da jornada, todos os dias, os 5 dias da semana, aí já foi primeiro eu me adaptando, né, aos meus horários, à casa, as coisas, as questões práticas, né, desde o cachorro que invade, que é a situação, daqui a pouco não se espantem se aparecer uma labradora bem enorme aqui, de 45 quilos, me dando umas lambidas, tá? Porque acontece, ela está lá fora agora. Até questões do tecnologia, enfim. Aí a gente, então, o primeiro momento foi e era um alívio também, era bom não sair de casa, porque o mundo estava tão inseguro que casa, né, o privilégio de morar num lugar gostoso, que é um lugar que eu gosto, né, que eu nunca pensei que eu fosse usar tanto. Ainda bem que eu tinha investido bem. Eu moro em casa mesmo. Em São Paulo eu moro numa casa, então é um privilégio, eu sei disso. Mas nunca esse privilégio foi tão... me vali tanto dele, né? Então, passar do susto, assim, primeiro foi um susto e a adaptação, das pequenas coisas às grandes coisas, o horário da comida, eu e agora começar a fazer a minha própria comida. Então, assim, organizações de várias ordens e seguir o fluxo, né? Porque naquele momento tinha muita gente precisando de ajuda. E continua tendo, né? Continuamos tendo muita gente, pacientes que estavam fora há 10 anos me procurando de volta, 10 anos que eu não tinha notícia da pessoa. Eu estava lá, ela de volta, porque a situação realmente está mexendo com todo mundo. Respondi assim, esse primeiro te Sim, com certeza. Eu imagino que tenha sido susto, e é verdade que era justamente no momento onde as pessoas estavam precisando, né? E continuam precisando. E aí, nesse sentido, Zé, que eu tenho a impressão que, eu costumo falar, ninguém muda sozinho, né? Então, não foi só você como terapeuta que mudou, mas as pessoas que dependiam do seu trabalho, do seu atendimento, também tiveram que mudar, né? E tiveram que se adaptar também. Sim. A esse novo momento. E o que você percebeu dos seus pacientes, Zeca, nesse sentido? Olha, aí é muito interessante, porque há muitas diferenças, assim, realmente choque de gerações, né? As pessoas mais jovens e mais adaptadas à tecnologia, elas respondem muito fácil, né? E eu tenho pacientes que até hoje não conseguiram voltar porque eles sentem muita dificuldade.
na questão, especificamente estou falando de tecnologia, desde a pessoa saber operar um Skype, uma dessas plataformas que a gente tem se valido, né? Até a impessoalidade para a pessoa né, da experiência online. Então, eu estou lá, eu conversando das coisas mais íntimas com a pessoa, mas agora através de uma tela. Então, era estranho no começo também. E eu lembro, assim, agora uma experiência pessoal. Eu também faço a minha terapia, eu também vou à minha análise, né? E foi muito interessante, porque eu estava num momento muito interessante da minha análise e ela continuou. Então, assim, foi providencial a experiência pessoal de entender que era possível, porque estava funcionando para mim. O que eu consegui extrair lá no consultório, né, toda semana indo lá para o consultório da minha querida Marlene, e aqui estava eu online e estava funcionando. Então, assim, aqueles presentes que a vida manda para a gente de vez em quando, né? Falei, que bom, então se funciona, funciona. Eu preciso só entender e conseguir me adequar, porque uma das coisas principais que eu sinto que faz uma diferença enorme é o tipo de atenção. Né? Quando eu tenho uma presença, uma pessoa entrando no meu consultório, né? Tem um corpo inteiro ali expressando, emanando energia, emanando ela está falando, né? Tem várias camadas que conversam com a gente no encontro presencial. E aqui a gente perde, né? Você tem olha, assim, eu estou de Crocs aqui, tá, gente? Porque eu estou em casa, né? E eu tenho certeza que muita gente aí está muito à vontade, porque a gente está em casa. E é isso, é a adaptação, né? Então, a gente se organiza de um outro modo. Então, eu tive a sorte de experimentar isso com a minha própria, eu enquanto paciente, na minha experiência, e vi que dava. Então, se dava, eu só precisava personalizar o meu encontro com cada pessoa. Isso dá um trabalho tremendo. Porque eu treinei durante mais de 30 anos, eu fiz isso né, no corpo a corpo, com as pessoas ali, né, no dia a dia no meu consultório. Então, aqui era um novo modo. Então, eu também tinha que aprender uma nova linguagem e aliciar as pessoas para trazer aqui para dentro dessa sala virtual. E, enfim, e assim a gente vai aprendendo coisas que a gente nem se dá conta, né? Mas uma marca muito importante no começo era o cansaço. E eu acho que era exatamente essa transição, né? E assim, acho que é muito. E no começo tem toda a questão, né? Porque a gente lá no consultório tá eu e a pessoa, eu não posso ficar vendo meu celular. Aqui, então tem toda uma educação que a gente tem que fazer enquanto terapeuta de tirar as distrações. Então eu tenho que saber ter um controle maior. Isso já é outra questão que né, que a gente tem que pensar quando vai começar um atendimento virtual. E é interessante, Zeca, porque eu tava pensando, o Julian é uma pessoa que, quando ele fala sobre o atendimento, ele fala muito nessa questão da observação do gestual da pessoa. Então, ele Sim. fala que até a maneira que ele bate na porta, que ele avisou que chegou, você consegue reconhecer se é um empate, se é um clímax que está lá esperando algum dia alguém abrir, né? E esse contato você não tem, como você falou. Enquanto você falava, eu ficava pensando que a gente é cego, né? Ou seja, como você tinha aquele modelo de consultório que funcionava, você não precisava investigar mais nada. Agora, num outro ambiente, você teve que desenvolver uma outra inteligência você teve que usar um outro recurso para reconhecer no seu cliente ou no seu paciente o que você conseguia reconhecer no presencial. Mas não tenha dúvida de que, nesse sentido, deve ser muito mais difícil, porque no presencial, você vê que o cara está batendo o pé, né? Ou você vê que o cara está irrequieto na cadeira, e nem sempre você consegue perceber isso no virtual, no online, né? É toda uma nova dimensão de percepção mesmo.
E quem estiver me assistindo, vocês me perdoem, porque às vezes eu uso o vocabulário da psicanálise, tá? Então, tem uma coisa na psicanálise que a gente chama de transferência e contra-transferência. Uhum. É o movimento, quando o paciente... Eu vou dar exemplos assim genéricos, né? Imagina uma pessoa que seja chata, tá? Intransigente, que aí a gente já pode até pensar alguns florais, aquela pessoa que é chata, intransigente. Então, assim, ela vem para o consultório e ela vem, se ela é chata, ela vai vir chata, né? A não ser que ela queira disfarçar, seja um agreement, enfim. Mas daqui a pouco eu vou ver, porque se ela é chata, ela é chata. Ela pode até querer ser simpática no primeiro momento, no segundo, mas no terceiro, quando eu falei alguma coisa que ela não gostou, ela vai ser chata mesmo. Então, então a gente chama isso, o que ela emana é a transferência, o que eu sinto é a contra-transferência. E no mundo, fora, as pessoas respondem a uma pessoa chata, tipo, colocando ela de lado, ou ela intimida algumas pessoas. No consultório, essa ação dela me interessa. Porque através dessa, eu não estou lá para julgar se ela é chata. Eu não sou, ela não está lá para ser minha amiga, né? Então, então, como ela vem, eu vou simplesmente observar. E eu vou receber a chatice, a chatura dela, como, né? Na verdade, é bem-vindo, porque esse é o meu material de trabalho. E eu não vou devolver sendo ríspido com ela, eu vou devolver em forma de trabalho, né? De compreensão daquela pessoa, para eu poder ir atendendo. Eu acho que na tela isso atravessa. Então, eu perco tudo o gestual, eu perco muita coisa, mas isso segue, isso está presente. E é muito interessante quando a gente vai descobrindo que isso atravessa e que é possível fazer um trabalho. Então, eu perdi bastante da linguagem corporal, mas esse instrumento está lá, e ele é muito, nunca ele foi tão valioso. Agora, assim, tem um cansaço, o tempo é muito, a tela acho que cansa, eu cheguei a ficar com irritação dos olhos, eu fui parar no oftalmo, no começo me deu uma irritação, porque 8, 10 horas de tela por dia, eu não estava acostumado, né? Meu ofício é com gente. Mas é isso, eu acho que assim, quem não entendeu ainda, a gente já decolou, bem-vindo ao século XXI. Se você está sem cinto de segurança, coloque o cinto de segurança, que a gente não sabe para onde está indo e como é que vai, aonde exatamente a gente vai chegar, tá? Então, assim, mas calma, o negócio foi. Então, assim, infelizmente, a gente está indo, né, tem uma tragédia acontecendo em paralelo, é um fato, inegável. Então, assim, tem luto, né, tem medos, tem angústias. Por isso que eu falo, apertem o cinto de segurança, porque o negócio vai demandar. E, ao mesmo tempo, veio esse tranco no sentido disso tudo que eu falei, e veio uma calma, né? Porque, assim, tudo bem, mesmo que alguém, eu conheço, tenho vários colegas, várias pessoas que eu inclusive, já trabalhei em hospitais, tem gente que vai estar no dia a dia de hospitais, né? Então, assim, continua né? Tem gente que teve rotina que praticamente não se alterou, mas o mundo se alterou. Então, mesmo que você tenha uma profissão que você teve que seguir fora na vida, o mundo estava diferente, né? Tinha menos gente no mundo, todo mundo de máscara, aquele filme, né, do futurista esquisito. Então a gente foi se adaptar, né? Hoje eu já vou no supermercado, já não acho tão esquisito eu botar a minha máscara. Sempre esqueço de colocar, lá eu vou e volto, né? Mas tá aí a gente se adaptando. E uma essa mudança foi muito, muito drástica. Eu estava pensando antes né, pensando aqui na nossa live, eu fiquei pensando, gente, a última vez que eu vivi alguma coisa dessa ordem, assim, que talvez a gente tenha vivido, que foi impactante, né, que eu tenha vivido, sei lá, tem a gripe espanhola, mas isso faz mais de 100 anos, eu não estava vivo. Eu sou do século passado, mas eu não tão velho assim, né? Talvez o 2001, o 11 de setembro, eu estava viajando. Então, assim, eu não consegui
atrasei o voo, fui para o aeroporto sem saber se eu ia embarcar ou não, o aeroporto um caos. Então, assim, Londres estava parada, eu tive que andar quilômetros, porque o metrô parou, ele não sabia se ia estourar bomba em Londres, então ficou um pânico. Então, quem estava talvez no Brasil tenha sentido, todo mundo sentiu, o mundo sentiu. E a gente sabia que ali tinha uma marca de transição da humanidade, mas ela era gradativa, ela era e a gente tinha uma certa distância dela, salvo, claro, quem estava lá, quem perdeu gente, quem viu aquilo, ficou muito impactado, óbvio. Só que agora foi isso, só que foi se alastrando. Todos tivemos nós todos estamos vivendo isso, né? Então, essa calma eu acho interessante. A gente teve que baixar a frequência. Eu não tenho para onde ir à noite. Eu sou uma pessoa que adora o cinema, teatro, eu vou muito a lugares de música, eu frequento, eu uso o fruto de São Paulo. Muita gente mora em São Paulo e fala, mas eu uso muito a cidade de São Paulo, eu vou a exposições, assim, eu sou uma pessoa antenada, ligada no mundo. As coisas que eu gosto, eu realmente frequento, uso, estou lá sempre. E aí, de repente, não tinha mais nada. Então, tinha eu comigo, num processo quase meditativo, né? Quando eu não estava trabalhando, era eu, os meus livros, as pessoas próximas, né? As pessoas com quem eu divido minha vida, mas assim, tudo muito reduzido. E essa frequência é muito interessante, que é uma frequência de reflexão, né? Ela abre espaço para reflexão. Então, tem uma coisa boa aí nessa história, assim, eu não estou desmerecendo todo o lado que eu já mencionei, né? Que isso é uma tragédia, né? Tem muita gente sofrendo e de vários pontos de vista, desde o psíquico, né, de coisas mais subjetivas a coisas muito concretas, né? Tem gente passando fome por conta disso, né? Aumentou o número de pessoas na rua, desemprego, enfim, não dá para negar, eu não posso, né? Mas enfim, dentro disso tudo temos várias questões, e uma delas tem um espaço e uma qualidade que eu sinto no meu trabalho. Eu sinto, isso é uma coisa interessante, que eu vejo pessoas fazendo transformações muito profundas agora. Desde transformações práticas, eu tenho pacientes que mudaram de país. Assim, já estavam bem encaminhados, mas agora foi assim, era o que faltava para, né? E mudaram de cidade. Tem muita gente, eu tenho alguns pacientes que foram para a praia, uns 2 ou 3 estão na praia. E de repente começaram a surgir pacientes em Portugal agora, né? Um indica o outro. Assim. Então, assim, tem uma coisa acontecendo que é muito interessante também, né? Dentro de toda essa confusão que estamos vivendo. E eu concordo com vocês. Assim, também acho que, não desmerecendo tudo que está acontecendo, porque é uma tragédia mesmo, né? E todo dia a gente vê mais de 1.000 mortos no Brasil, e a gente acaba se acostumando com esse número, que parece absurdo, mas eu acho que é a única solução que a gente tem nesse momento, é se acostumar com isso, porque senão eu vou sofrer demais. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo até pessoas que estão mais calmas, né, que conseguiram encontrar uma outra maneira de viver e perceberam que essa outra maneira também é viável, né? Eu não preciso estar só agitada e correndo, então existem outras maneiras de viver. Acho que esse silêncio, nesse sentido, foi muito positivo, né, para as pessoas. E você vê no consultório, Zeca, você percebe pessoas que, em função de tudo isso, elas mudaram muito, coisas talvez que até que tivesse dificuldade para mudar, naquele outro mundo que a gente vivia, e que agora, por causa desse momento onde a gente tem que abaixar e diminuir essa frequência, que é mais fácil fazer algumas transformações. Você percebe isso, não? Eu percebo que as pessoas, acho que a reflexão, né? O espaço para reflexão é muito importante, né? E assim, às vezes, eu não vou me esquecer que muita gente agora tá mais vulnerável, né? Eu tenho pacientes que têm questões psiquiátricas mais sérias, então algumas delas não conseguem fazer o atendimento por aqui, porque fica muito, uma pessoa que precisa de um contato mais concreto. Então, assim,
Então, às vezes, aí é onde a gente sai perdendo bastante. E para algumas pessoas que têm uma resistência, né? Por várias razões. Mas, por outro lado, outras pessoas estão indo de vento em popa. Assim, é por isso, assim, eu devo dizer que tem um lado dessa história que eu vejo que assim, é como tudo na vida, né? O lado tem um outro lado aqui e se quem conseguir e a quem, né, tiver o espaço e a oportunidade, é a hora de abraçar mesmo mudança. Gente, mudou. Mesmo que, assim, controlamos tudo, está tudo certo, apareceu uma vacina mágica, porque vacina não aparece da noite para o dia, tá? Nem na Rússia, como estão pregando, eu tô um olho no peixe, outro no gato, vamos esperar que, né? E eu torço para que apareça, não é que eu não torço para que apareça, né? Fique bem claro isso, eu torço que apareça, eu torço que... Mas quem sabe de protocolos né, na área da saúde sabe que as coisas são processuais, elas demoram. Né? Você precisa ter uma série de controles, tanto de achar a vacina, de mapear esse vírus, que é novo, e as mutações deles, e depois o impacto disso na saúde humana, né? Como é que os efeitos colaterais, né? Enfim, é um protocolo longo, é muito tempo. Então, mesmo que magicamente se oferecesse uma vacina, a gente tem 7 bilhões de pessoas, né? Não é fácil, é custoso, e a gente já teve uma coisa que foi um tempo, né? Recentemente eu fui à praia e gente, Guarujá, aqui do lado. Eu nunca tinha visto tanta natureza, né? Eu estava lá exatamente no dia que eles abriram as praias, que a gente podia andar na areia, não podia sentar na areia, não podia ficar tomando banho de sol, mas podia andar. Eu vou ao Guarujá há muitos anos, eu frequento aquele lugar. Então, assim, eu nunca tinha visto tanta natureza ali. Estava abundante o negócio. Então, assim, a natureza, então tem alguma coisa acontecendo e nós somos o planeta, nós também somos o planeta, né? Nós também respondemos a tudo isso. E nós estivemos nesse tempo que eu estava falando. A gente está numa reflexão. Não tem quem não esteja impactado por isso. Tá? E isso abre espaço para muita coisa, né? Escolhas, né? Decisões, descobertas, enfim. Aí nomeie isso e a gente estamos numa longa viagem, né? Um insight que eu tive há pouco tempo foi justamente esse em relação à natureza. Uhum. E a gente tem infelizmente, a mania de acreditar, em inglês tem aquela expressão take for granted, que a terra é nossa, né? A gente assume que a terra é nossa, e só Sim. nossa, né? E eu acho que nesse momento, como a gente está mais ligado na natureza, e você não é a primeira pessoa que me fala isso, eu venho escutando isso com muita frequência, as pessoas falando que elas começaram a cuidar de uma planta, a olhar melhor o céu, a ver melhor a natureza. Então, isso é real. Eu venho percebendo como isso realmente aconteceu. Talvez seja um outro ganho que a gente tenha, né, Zeca? Esse olhar com mais atenção, né, para outros habitantes da Terra que não só a gente. Sim, e Né? os outros elementos da Terra, né? O céu. Não, e o céu, além de tudo, o céu de São Paulo ficou menos poluído. Eu olhava o céu e falava, gente, olha, tá igual o céu do interior. Até cair a ficha, gente, claro, diminuiu a poluição, a gente está atravessando. Eles tinham um número X, quantas estrelas você conseguia avistar em São Paulo. Aumentou. Eu lembro o dia que eu comecei e falei, opa, peraí, sim, né? E como eu disse, eu moro na casa, então eu saio, eu vou lá fora no jardim e olho e falo, nossa, olha aí fora, gente, e silêncio, né? E então assim, a gente abriu uma camada muito interessante. Isso tudo me lembra muito estado meditativo. Quando você entra em meditação mais profunda, uma das coisas que a gente experimenta, sei lá, eu faço meditação, eu fico 10 dias de silêncio, enfim, eu tento fazer uma vez por ano, e uma das coisas que eu presto atenção muito na meditação, durante o processo de meditação, é que os sentidos ficam mais aguçados.
Então, isso que você falou, a atenção para uma flor, uma planta, o céu, um animal, essa sensibilidade mais aguçada, ela tem muito a ver com essa qualidade, que é um dos benefícios da meditação. Essa sensibilidade fica mais aguçada. E eu acho que muita gente experimentou isso. Então, acho que, por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque eu acho que muita gente vai se identificar com isso, vai compartilhar essa experiência, entender essa experiência. E nesse sentido, isso é muito positivo, né, Zeca? Eu acho que foi um ganho muito grande e eu espero realmente que, para onde a gente estiver indo, que a gente ainda não sabe, que a gente não perca isso. Porque eu acho que para a humanidade, para o planeta, é um momento importante. Né? E ontem eu estava numa live com a Graziella, da Herbes Naturelis, uma farmácia, e eu falava com ela, e você sabe disso melhor do que eu, que na MTC o pulmão, a tristeza se reflete no pulmão. Uhum. E eu fico pensando que tanto agora a Covid como a gripe espanhola, elas atacam o pulmão. Na gripe espanhola, a gente entende, eles estavam saindo da Primeira Guerra, né? Era uma situação catastrófica. Então, eles estavam muito tristes. E eu fico pensando que se nesse momento a Covid tomou essa proporção, né, ela realmente embalou o planeta numa doença, qual será que é a nossa tristeza, né, Zeca? E ela ataca o pulmão, né, as vias respiratórias. Então, eu fico pensando, onde a gente estava tão triste que a gente não estava percebendo? Então, talvez esse estado meditativo ajude a gente a perceber onde está incomodando ou o que está incomodando. Sim. Gente, isso é processo terapêutico, né? Coletivo. Basicamente é isso que estamos fazendo. Quando você faz essa pergunta, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: a indústria farmacêutica, que tem o seu papel, e eu tenho todo respeito por ela, mas assim, são dados que a gente sabe sobre, dentro da indústria farmacêutica, uma dos setores que mais cresce é de remédios psiquiátricos, né? Então, a gente tem uma população tomando remédios psiquiátricos de uma forma assim como nunca antes vista, né? Isso dá notícias sobre doenças psíquicas, né? As pessoas, tem muita gente muito doente, tá? Em números alarmantes. Então, é até interessante que às vezes eu vejo que as pessoas estão tomando sem saber que estão tomando remédios psiquiátricos, né? Elas vão ao médico, vão fazer uma consulta, o médico fala, olha, toma isso, não sei o quê, e ela nem se dá conta que ela toma, de uso contínuo, enfim. Então, tem toda uma questão aqui muito séria, né, de doenças psíquicas que elas são da nossa época. Assim, as doenças agora, assim, as outras doenças entram em um controle maior. Tudo bem que o número de câncer vem aumentando bastante, até talvez tenha, muito provavelmente, né? Assim, tem vários estudos que indicam para esse lado. Tem que se investigar muito ainda, mas o nosso estilo de vida, né, mudou muito drasticamente em poucos anos. Então, essa relação deve existir. E as doenças psíquicas também, né? A velocidade, né? A gente mora em São Paulo, gente, mas o mundo todo, né? A gente está o tempo inteiro online, ligado, não sei o quê. Então, a gente continua, né? Muita gente não só fez uma transição da rua para dentro de casa, mas continua. Mas muita gente se deu conta que talvez era um excesso e está repensando isso. E eu acho que a gente está muito doente, né? De um modo geral. A gente está muito afastado a gente é natureza. E a gente está muito afastado e a gente precisa resgatar isso de alguma forma. Seja né, colocando uma planta dentro de casa. E cuidando dessa planta e trocando ali com ela e você se sentir como mais um elemento próximo daquela planta e de pessoas também, os outros seres com quem nós partilhamos o planeta, né? As outras manifestações de vida, né, Zeca? Eu costumo falar, para mim, experiência minha, eu costumo falar que eu acredito que a minha alma busque aquelas experiências que eu preciso para crescer.
Mas agora, nesse momento, a gente tem a impressão que a humanidade buscou a experiência que ela precisava para poder crescer. E quando a gente pensa em planeta, em natureza, eu fico pensando até que ponto a gente pode ir e se em algum momento a gente vai chegar num lugar que não tem mais volta. Então, será que a gente não estava próximo demais de um lugar que não tem mais volta? E aí, então, vamos parar tudo e vamos repensar o que a gente pode melhorar? Né? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena. Né? A BBC fez uma entrevista com o cientista que cunhou a expressão a teoria Gaia, né? Que a Terra é um ser vivo, e ele fala exatamente isso, né? Ele lá já está bem com idade avançada, ele está na casa do perto, se ele não passou dos 90, ele está ali, mais ou menos com 90 anos de idade. E muito lúcido, e achei bem interessante. E ele fala, gente, é uma resposta. E é uma resposta, assim, assim, se a minha teoria faz sentido, ela está viva ainda, ele imagina porque as teorias que não não encontram ressonância é porque elas se dissipam, né, no meio do caminho. Se a gente pensar por esse ângulo, está vivo e tem respostas e vai responder. E nós estamos no meio de tudo isso. Então, a gente vai ter que responder, né? É uma solicitação e a gente vai precisar de uma resposta. E uma coisa que, assim, só um número também, que às vezes eu me guio por número que eu acho muito interessante. O prejuízo que essa crise do Covid deu para o planeta, eu não gosto muito de pensar em planeta, em mundo, em termos de financeiros, porque eu não acho, eu não consigo acreditar assim tão puramente que a gente possa mesurar quanto vale a Amazônia, entendeu? Vale quantos trilhões vale a Amazônia, porque a gente não pode derrubar por causa disso. Não, a gente não pode derrubar porque não pode derrubar, porque não deve, porque vai desequilibrar um monte de coisa, e porque, né, seres vivos então... Não, e de novo, Zeca, porque são manifestações de vida ou da vida que a gente tem que respeitar. Sim, né? sim, Não posso assumir que eu tenho tanto direito assim em relação àquelas vidas que estão lá, porque uma árvore que você derruba, ali você... Talvez 100 anos, 500 anos. É estável, né? Então, assim, mas voltando assim, eles se calculou, também, enfim, mas se tivessem gastado 2% do prejuízo que o Covid deu, a gente teria equilibrado o planeta para não ter o vírus no lugar que ele está, ou se espalhando desse modo. Então, assim, se tivessem sido tomadas medidas que a gente teria gasto, o planeta teria gasto 2%. Claro, uma série de medidas ecológicas e tal, talvez a gente não tivesse que passar por toda essa experiência. Isso é uma interessante. Agora, você percebe, Zeca, no atendimento, você percebe que isso tem sido reconhecido? Os seus pacientes reconhecem que tem alguma coisa acontecendo que vai além de uma doença que tomou conta do planeta, que assim, a gente pode enxergar um pouco além? Olha, eu gosto muito do que eu faço, e uma das coisas que eu gosto muito é que eu tenho uma pequena amostragem. Eu sei que ela é viciada, né, porque é muito setorizada e tal, mas eu acabo tendo contato com um monte de gente, e agora se expandiu, né? Estou atendendo gente mais distante e tal. Eu acho que as pessoas começam a fazer essas correlações. Elas começam elas, assim, tomando todos os cuidados, sem criar fantasias, né? Gente, o pé no chão, não vamos criar teorias fantásticas, né? Assim, sem embasamento, sem um exercício, né? Intelectual, né? Com a razão. Mas sim, eu acho que essa relação ela está aí e está muito evidente para muita gente, né? Assim, você tem filhos adolescentes, então assim, essa galera eles estão percebendo eu acho muito, eu adoro atender a gente nessa faixa para entender como é que eles estão lendo as coisas. O que está chegando, né?
está chegando e a experiência para eles é muito diferente, né? Então, eles vão olhando por outros enfoques, assim, né? Sim, e eu acho que até enfoques até acabam sendo, muitas vezes, muito mais maduros, porque são jovens e são mais plásticos, né? Mais maleáveis nessa mudança toda. É o que está acontecendo agora, né? Sim, Assim, não tem tanto questionamento, porque é o que tem, né? sim. Enquanto a gente, como tem uma vida e toda costumes cristalizados, para a gente é mais difícil mesmo fazer essa troca, né? Agora, me fala uma coisa, Zeca. Acabando a pandemia, você continua atendendo alguém online ou não? Você vai querer voltar para o consultório e não voltar mais para o online? Olha, é o que eu estava te falando, não tem como não pensar em mudanças, né? Uhum. Eu acho que eu volto para o consultório, mas provavelmente eu não volte os 100% do tempo. Até porque agora minhas fronteiras foram um pouco além, né? Não tem como atender algumas pessoas. E não é porque acabou a pandemia que eu vou deixar de atender essas pessoas, né? Eu vou querer continuar. E algumas pessoas se adaptaram. Talvez essa é a segunda parte da história que a gente vai ter que entender. É igual uma viagem. Quando você faz uma viagem e fica um tempo fora, que você se transforma muito, você fica 6 meses fora, e aí você volta. Aquela viagem foi muito impactante para você. Eu acho que uma parte importante dessa transformação é a ida, e outra parte importante dessa transformação, né, é a volta. Então, primeiro que eu não sei o que seria o normal, né? Porque eu tenho usado a expressão novo normal, porque eu acho que o antigo normal foi. Eu acho que o avião partiu, por isso que eu, né, coloco aqui no centro, a gente já embarcou no século XXI, né, que essas comunicações aqui são do século XXI. Né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai ser. A gente vai ser a volta, a gente vai descobrir outras coisas. Tá? E aí talvez as práticas fiquem diferentes. Né? Talvez eu veja meus pacientes uma vez por mês e as outras sessões eu vejo online. No fundo, quando voltar ao normal, que a gente não sabe que normal e a gente vai continuar se adaptando. Né? Não é porque agora tudo bem, pode voltar, todo mundo está vacinado. Eu acredito que as adaptações vão continuar por um bom tempo, Sim, né? Porque foi uma mexida muito grande. Eu estava lendo ontem sobre a gripe espanhola, eu não sabia, ela durou 2 anos. sim. Né? Foram 2 anos. E aqui é o que você falou, até todo mundo está vacinado. Então, a adaptação, para mim, antes de 5 anos, eu acho que a gente não se refaz de tudo que aconteceu nos últimos 3, 4, 5 meses. Né? Eu acho que tem todo um trabalho aí para a gente fazer. Olha, eu vou dar um exemplo que talvez quem é muito jovem talvez não entenda tanto, mas sei lá, quem está na minha faixa etária, na faixa de 50, vai lembrar. O HIV, é outro vírus, tá? Gente, quanto tempo demorou para chegar a uma medicação que desse sobrevida, né? E depois todas as mudanças sociais, sexuais, né? Assim, sociologicamente, socialmente, muita coisa teve que se transformar, muito código, muita, né, de comportamento teve que ser, né? Então assim, olha, e era um vírus que se lançava de outra forma, muito mais aspas controlável. Mas esse não. Esse ele é invisível, ele pode estar lá no pacote de biscoito do supermercado, né? Uhum. Alguém passou antes e deixou lá e eu peguei. Exatamente, Então, assim, exatamente. É. olha o tamanho da dimensão da coisa. É o impacto, né? Pensar nisso tudo. E mais, a gente não sabe se ele for mutável, o quanto a gente ainda vai continuar até conseguir se controlar a proliferação da doença, né? É, Se ele é mutável, né? sim, sim. Gente, assim, só para. Eu acabei de olhar, nossa, como a conversa
Foi rápido, né? Eu estou vendo o horário aqui, eu falei, gente, me assustei. Como a gente falou sobre consultório, deixa eu falar bem rapidamente, assim, sei lá, coisas que eu pensei, né, para estar aqui, eu fiquei pensando que a gente tinha que pensar muito, e quem pensa em consultório. Tem que pensar em investimento em tecnologia, então você tem que ter uma boa internet, né? Você tem que ter um bom equipamento. Melhorar o ambiente que você trabalha, adequá-lo, né? Não posso ter gente no meio da consulta aparecer alguém que, né, que fazer um entregador. Né? Então, assim, e a privacidade, né? É fundamental, tanto para a pessoa que está lá, porque senão fica enviesada a conversa. Então, assim, eu tenho que lembrar a pessoa de usar fone de ouvido, eu tenho que ter um ambiente hermético aqui para proteger, né, salvaguardar a pessoa que está sendo atendida. O foco e a concentração são muito diferentes, né? Então, você tem que se adaptar, adequar e descobrir esse modo de atenção. Tudo isso, prestando atenção na ética, né, todos os cuidados profissionais que a gente tem que ter. O manejo, então isso tudo eu chamo isso de manejo, o manejo é novo, é diferente, você tem que se adaptar a isso. Uma das coisas que a gente perde muito é o contato humano, então a gente tem que fazer um equilíbrio desse contato humano, né, para compensar também a diminuição das percepções, né? E a gente também cuidar para não tentar atender quem a gente não consegue. As limitações do atendimento. Tem pessoas que a gente não vai conseguir atender por questões da pessoa, tá? Ela pode trazer alguma questão que dificulte, de gente que não tem boa audição. Tem gente que vai ter questões psíquicas, psiquiátricas que não permitem estar aqui. Então, assim, você tem que estar muito atento a essas questões. Agora, assim, coisas boas, né? Mobilidade diminuída, eu ganho tempo com isso, eu ganho, né, posso dormir mais, eu posso, enfim, aproveitar mais meu tempo, posso fazer outras coisas, posso pensar sobre a vida, posso filosofar. O alcance maior, né? Sei lá, eu estou atendendo um paciente de Portugal que agora me apresentou 2, já vai no terceiro e eu já fiz a 4ª entrevista, gente que eu nunca vi. Então, assim, nunca vi presencialmente. O contato está por aqui. Então, assim, uma abrangência muito maior, né? Isso é muito interessante. Dá para ficar à vontade. Eu estou em casa, gente, eu estou aqui. Por isso, se fosse antigamente o modelo antigo, eu estaria na plateia, eu estaria com o sapato apertado, né? Tudo bem, botei uma camisa bonitinha, mas eu tô de Crocs, é fato. Então, assim, tem uma coisa de. Calça, Zeca. Você é muito elegante, né? Você não sai do salto, né? A expressão. Então, assim, então, esse à vontade para o consultório é muito interessante. Tá? Tanto para a pessoa quanto para quem atende. Tem um lugar aí que é interessante. Então, assim, isso tem me chamado, coisas que eu vou fazer reflexão sobre com o tempo, né? E tem uma diminuição de custos, né? Eu aumento um pouco de custo de tecnologia, mas sim, um aluguel de uma cidade como São Paulo é muito grande, né? Então, assim, essas são coisas que eu queria falar antes né? Porque eu estou vendo que o tempo está indo e não sei se as pessoas querem, se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho que a gente fechou tudo. O que eu só queria trazer aqui, antes da gente abrir, ver se alguém quer trazer alguma pergunta. É muito interessante, Zeca, você falar que quando você estava falando do seu cliente ou de alguém que vem que é chato, como que você consegue também no virtual, você percebe isso, né? Como que isso também chega. Porque quando você começou a falar, eu pensei, talvez tenha até depois de todo mundo adaptado, tem uma questão que tem pessoas que quando chegam, elas iluminam o espaço, porque são pessoas gostosas de conversar. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que ou estão muito entristecidas, ou estão com questões né? que carregam o ambiente, deixam uma coisa pesada. Né? Então, eu sempre vi o trabalho dos terapeutas, eu admiro, porque eu acho que é um desafio nesse sentido Mas dessa esse é o troca. material de trabalho da gente, né? Hein? Esse é o material de trabalho da gente. Exato, exatamente. Mas para mim, seria muito cansativo ter que Sim. lidar com isso o tempo todo. É temperamento, Sim. né? E agora, quando você trouxe, você falou que isso passa também. Então, você percebe essa energia, você também percebe no online. O chato,
Assim, é engraçado ficar falando desse jeito. Vamos no chato. Não é ninguém daqui dessa sala, nem ninguém que Não, está não é vendo. ninguém, não. A gente fica tranquilo, tá? São pessoas hipotéticas, genéricas, que O chato Deus quiser. não acontece nas nossas vidas, né? Não, e sabe o que acontece? O chato só vai para você. Eu garanto que aqui ninguém tem chato. Ninguém atende chato aqui, Zeca. Quando é chato, eu coloco 20% sobre o valor total. É taxa para chato. Então, mas o chato, ele já é chato quando ele liga, quando ele deixa mensagem, quando ele. Então, assim, é um modo de ser, que é o que eu preciso captar. Então, porque ali eu posso, é o meu material de trabalho. Então, eu não posso tomar aquilo como pessoal, porque aí eu estou deixando de ser terapeuta. Eu estou como o vizinho dele está, como né, o parceiro, a parceira, que sente aquela pessoa a intensidade dela e se atropela. Eu não. Ele está apagando, ele vem com esse propósito. Porque se ele vem porque ele está buscando melhora. Teoricamente é isso. A não ser que seja um quadro de uma pessoa perversa. Mas se não for, salvo isso, é uma pessoa que vem em busca de melhora. E eu tenho que receber essa chatice toda e saber fazer dela do limão à limonada. Eu preciso fazer essa transformação, porque ela me traz isso e eu preciso ver isso, entender isso, receber isso. E se eu conseguir fazer um trabalho ali, essa pessoa vai sair um pouco melhor, menos azeda da vida, do meu consultório e na vida. Sim, porque no fundo todo mundo quer ser feliz, né, Zeca? Olha, essa é a regra básica, né? Essa é a regra, estamos todos aí. Eu não encontro isso, não consigo encontrar esse caminho de ser mais feliz ou de ser feliz, eu fico chata, ou eu fico azeda, ou eu fico triste, ou eu tenho medo, Eu estou né? desencontrado de mim mesmo, né? Quanto Exato. menos, né, aí mais complexo fica e aí a gente se perde mesmo dentro da gente. Às vezes, e a gente às vezes faz defesas muito grandes, né? E são defesas tão complexas que elas viram um labirinto e eu fico perdido ali dentro. Então você vê a pessoa com desejo de sair desse próprio labirinto e ela não encontra saída. E aí é nessa hora que ela vai para o consultório. E às vezes a chatice, como a gente estava falando aqui, né? A chatice é uma defesa, né? É uma maneira que, na verdade, ela repele as pessoas, mas, na verdade, ela quer o abraço de todo mundo. Exatamente. Ela quer um abraço. Ela E quer... vai saber há quantos anos a chatice está lá, Pois né? é. E aí, assim, aí é só... Né, vamos lá, me conta a sua história, aí lá vem, né? E aí, quando A você boa tem. escuta, né? Exato. E quando você pensa assim, é quando você te desperta compaixão. Sim, Então, deixa eu conseguir transformar a chatice dele para que ele encontre a felicidade, sim. né? Sim, com certeza. Talvez seja por isso que eu faço tanta meditação. É um trabalho. Mas é É um isso. É isso. trabalho, é um trabalho. Eu Porque a faço compaixão tem que estar é uma coisa pessoal, né? Mas ele realmente me ajuda muito a dar um presente. espaço e uma qualidade de escuta que realmente é interessante. Sim. Bom, vamos, Zeca, obrigada, adorei, viu, conversar com você. Nossa, Aprendi muito, como sempre. ai, que bom, que bom. E eu queria agora abrir, ver se alguém quer deixar. Bruna, não sei se tem perguntas. Tem? Tem sim, Lu. Tem sim, tem 3 perguntinhas aqui. A Joana, ela perguntou lá em cima, no primeiro, se você acredita, Zeca, que algumas pessoas vão querer continuar com atendimentos online quando passar a pandemia. Olha, as pessoas já estão se manifestando. Muita gente vai querer seguir online. Então, assim, as novas gerações de terapeutas, eles já, provavelmente isso já vai estar normatizado, tanto na formação, porque vai fazer parte do processo, né? A gente vai ter que pensar muita reflexão, né? Muita observação, estudos mesmo, né? Sobre o impacto disso, onde a gente vai ter que tomar mais cuidado, onde os riscos, né, de se perder alguma coisa na qualidade do atendimento e prestar atenção no que nos facilita, né? Então, sim, a minha resposta eu diria que a minha percepção é que não vai haver uma volta. Pode ser que alguém especificamente queira voltar 100%, mas no geral isso assim, isso é unânime, com todos os meus colegas, assim, né, no meu extrato aqui mais próximo, e eu conheço muita gente que atende e as pessoas querem seguir.
Obrigada, Zeca. E a Graça, quando você estava comentando sobre a questão do estado meditativo, você estava comparando, né? Sim. Ela perguntou para você que será que se esse estado meditativo está favorecendo a percepção do outro no espaço virtual? Bom, tem que tomar cuidado aqui entre o que é estado meditativo e a questão, né, do atendimento em si. O estado meditativo, aí é uma experiência pessoal, tá? Mas isso também hoje a gente já sabe, né? A Harvard faz grandes estudos sobre meditação e tal. A qualidade da percepção de quem pratica meditação é aumentada, tá? Isso é um fato. Isso é estudado. Então, sim, e se isso aumenta, isso vai aumentar também virtualmente, tá? Isso com certeza vai facilitar. Então, se você tem isso aumentado, você vai aumentar de geral, inclusive virtualmente. Obrigada, Zeca. Acho que ela complementou aqui que ela mandou para o chat, falando do estado meditativo e relação com a natureza. Tá. Que aí foi a pergunta que ela fez em seguida sobre a teoria Gaia que você trouxe. Sim. Ela comenta que a Terra é um organismo vivo, né? Para a teoria Gaia, a Terra é um organismo vivo que busca regular seus processos. Sim. E ela pergunta se o vírus faria parte desse processo. Gente, olha, eu vi um cientista italiano falando sobre a inteligência do vírus. Porque ele falava que eu perdi, sabe aquela coisa que você pega andando e eu não peguei o nome dele, eu queria ver de novo mas ele falava o seguinte: a gente não pode esquecer que o vírus, ele sabendo que nós somos os hospedeiros, ele também vai querer se adaptar a nós para não nos matar. Então tem a inteligência do outro lado. E ele como exemplo, ele usava os animais. Os animais, por exemplo, não têm esse problema. O vírus já está adaptado nos animais, né, de onde ele saiu, inclusive, né, e veio nos afetar. Então, existe nós nos adaptando a essa situação, né, esse hoje corpo estranho e nocivo a esse ponto, né, pode levar a óbito, e tem o vírus também querendo na luta para seguir. A inteligência dos vírus, se é que existe isso, mas não sei se eu estou usando a linguagem certa, né? Não sou virologista, talvez se alguém ouvir alguém que seja da área, fale, não, mas o modo que ele está falando está errado, mas eu estou falando do ponto de vista do leigo. Mas ele falava sobre esse ponto de vista, e eu achei muito interessante pensar nisso. É isso. Muito obrigada, viu, Zé, que ela comentou aqui. Sensacional percepção sobre a inteligência adaptativa do vírus. Sim, é Gaia. Certo? Porque a gente tem, né, Zeca, também essa ideia errada de que só a gente tem esse poder de adaptação. No fundo, de novo, qualquer manifestação de vida, como a vida é muito forte, ela quer se adaptar para continuar se manifestando, né? Isso não é só nosso, isso é do planeta, é uma característica, é inerente ao planeta, né? Essa vontade de viver. E tanto é que a gente vê plantas nascendo em muro, né? Sim, é inteligência, né? É uma inteligência, né? É muito. Um passarinho vai lá, coloca uma semente e ela nasce, né? Sem nada, sem nada, né? Então, a vida é uma coisa muito forte, né? E o que me chocou num primeiro momento foi o quanto a gente falava de morte e de doença, e parece que a gente se esqueceu do quanto a gente é forte, né? O quanto a vida tem um peso que a gente busca por ela e busca pelo equilíbrio, né? Então, acho que isso que a gente não pode se esquecer em momento algum, né? Para não... Né? Esse poder que a gente tem, né? Esse presente que a gente tem. Gente, é uma jornada, né? Estamos aqui nessa nave e vamos lá, né? Sigamos. Assim, é um desafio. E acho que uma das coisas mais interessantes é mudança. É muito difícil mudar, mas a gente está sendo muito convidado nesse momento, todos. A gente vai ter que mudar. E a gente vai poder avaliar isso daqui a alguns anos. A gente vai precisar de alguns anos para poder, sei lá, o 11 de setembro. Então, ali foi o primeiro tiro dentro de um país que é poderosíssimo e que nunca tinha sofrido dentro de casa um ataque, né? E é uma quebra, uma ruptura de paradigma, assim, a fragilidade americana,
né? E a partir dali, a China a gente sabe que está em ascensão. E aí você já hoje, né, já consigo pensar um mundo com duas ou três potências, né? E não só a América como, né, o país mais poderoso ainda mas já consigo ver a fragilidade deles ali aparecendo. É como se a gente não tivesse a opção de querer ou não se adaptar, E né? sim, Querer ou não mudar. A gente não tem essa opção. não, não. Por isso que eu, né, avisei aos passageiros, apertem os cintos. A nave já Mas foi, gostando ou não, ele já levantou o voo, concordo. já fomos. Já fomos, já estamos.